A Guerra Fria da IA já chegou no teu emprego e o teu cargo não precisa desaparecer. Basta que metade dele vire uma chamada para a API. Foi isso que mudou nas 2 últimas semanas. Então, os Estados Unidos e a China deixaram de disputar só pelo modelo mais inteligente e passaram a disputar também a forma mais eficiente de despejar inteligência dentro do teu trabalho. Então, de um lado, a OpenAI lançou o GPT 5.6 em 3 tamanhos, integrado ao ChatGPT, Codex e API, junto com a Anthropic, que lançou o Fable 5 e deve lançar o Opus 5, que pode ser usado na versão web e no Cloud Code. E a promessa desse lado é simples: mais trabalho por token, mais capacidade por dólar. Do outro lado, a chinesa Moonshot apresentou o Química 3, um modelo de 2,8 trilhões de parâmetros construído para chegar à fronteira por uma outra porta. Mesma estratégia adotada por algumas outras chinesas, como a ZAI, que produz o GLM 5.2. A Moonshot chama o Química 3 de aberto e promete liberar os pesos completos em 27 de julho. Essa data é bastante importante, porque no momento em que esse roteiro foi escrito, os pesos completos ainda eram uma promessa. O aberto aqui não é um estado místico de liberdade, é uma lista de coisas que podem ou não ser baixadas, modificadas, licenciadas e executadas. 3 trilhões de parâmetros cabem muito bem num anúncio com bastante facilidade, né? Na tua placa de vídeo, porém, eles exigem uma intervenção da companhia elétrica. Mesmo assim, pessoal, o movimento é real. A OpenAI quer transformar a inteligência de fronteira em serviço integrado. A Moonshot, por outro lado, quer usar escala, arquitetura e abertura para comprimir a vantagem dos laboratórios fechados. Uma vende o aeroporto, a outra promete distribuir o projeto do avião, mas nenhuma oferece até agora a pista de graça. É aqui que a Guerra Fria da IA fica interessante. O governo americano continua tratando chips avançados como um instrumento estratégico. Em janeiro, por exemplo, mudaram a política para analisar caso a caso a venda de H200 e os MI325X, bem como peças semelhantes, para compradores chineses aprovados. O chip pode atravessar a fronteira, desde que viaje com uma pequena embaixada de formulários. A China respondeu por outra frente. Um plano publicado neste mês defende cooperação em dados, compute acessível e ecossistemas abertos. Isso não é filantropia digital. Quando o teu rival controla boa parte do hardware e das plataformas fechadas, espalhar modelos, ferramentas e padrões abertos vira política industrial. O aberto vira distribuição. A distribuição vira dependência do seu ecossistema. E dependência, quando funciona, ganha um nome um pouquinho mais simpático. O departamento de marketing mandou um abraço aqui. Eles chamam isso de adoção. O resultado dessa competição não fica preso só no benchmark. Ele chega ao departamento em que alguém pesquisa fontes, escreve código, revisa documento, prepara a campanha, atende cliente ou monta um relatório. O laboratório não precisa substituir um emprego. Precisa só decompor um cargo em umas 20 tarefas e fazer 12 delas caberem no fluxo de agentes. A pesquisa mais recente da Anthropic dá uma medida imperfeita dessa pressão. Entre os usuários do Claude consultados, mais de 1/3 esperam que, dentro de um ano, a IA consiga executar a maior parte de todas as suas tarefas. É uma amostra inclinada para profissionais técnicos e gestores e não representa o planeta, é verdade, mas representa justamente a parte do mercado que costuma receber a mudança primeiro e depois colocá-la no organograma dos outros. Esses usuários relatam ganhos de velocidade, escopo e qualidade. Particularmente, eu acho que a qualidade ainda tem muito para melhorar, mas eu confesso que eu percebo uma evolução muito boa em questão de gosto por parte das LLMs nos últimos meses. A OIT, olhando evidências mais amplas, coloca o pé no chão um pouco. A produtividade existe, mas é desigual. O deslocamento massivo de empregos ainda não apareceu. O ganho individual nem sempre virou produção, salário ou contratação. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. A tarefa já está cedendo, mas a estatística do emprego ainda está tentando descobrir como registrar tudo isso. Se essa conexão entre modelo, chip e cargo vale o seu tempo, inscreva-se. A proposta desse canal é justamente entregar o sinal da singularidade antes que ela vire um treinamento obrigatório numa terça-feira e te pegue desprevenido. O erro confortável é esperar a demissão para chamar isso de automação. A primeira mudança costuma ser menos cinematográfica. A pessoa continua empregada, mas agora responde por 3 fluxos que antes ocupavam 3 pessoas.
O júnior acaba perdendo tarefas onde ele aprenderia, e o sênior ganha alavancagem e também a responsabilidade por um sistema que produz trabalho em velocidade industrial. A empresa chama isso de produtividade e o profissional chama isso de uma quinta-feira qualquer. Isso é singularidade em escala de escritório. Inteligência mais barata produz mais software, pesquisa e operação. Essas ferramentas reduzem o custo da próxima rodada. A demanda por chips, energia e integração sobe. Os modelos ficam mais capazes, outra camada de tarefa é absorvida. Não temos aqui nenhum clarão no céu, nenhum terremoto, nenhuma mudança drástica. Você vai simplesmente perceber que a sua agenda está ficando estranhamente vazia, enquanto o volume de trabalho que você entrega só aumenta. Uma leitura aceleracionista desse processo não pede freio por reflexo. A competição entre laboratórios, países e filosofias de abertura está criando capacidade real. Modelos fechados reduzem atrito operacional. Modelos abertos pressionam preço, permitem adaptação e dificultam que uma única empresa cobre pedágio em toda a estrada. Essa combinação pode colocar ferramentas de pesquisa, criação e engenharia nas mãos de equipes pequenas. Mas aqui o entusiasmo precisa passar por uma pequena inspeção, porque aberto, sem hardware, pode ser liberdade com conta de luz corporativa. Serviço fechado, por outro lado, pode até ser mais eficiente, porém com uma coleira. A automação pode ampliar o profissional que sabe comandá-la e cortar a escada de quem ainda precisava aprender. O futuro produtivo não se distribui sozinho. Ele chega com licença, preço, política de uso e um botão que o fornecedor pode simplesmente desativar. Então a pergunta útil não é: será que a IA vai tomar meu emprego? Essa pergunta é grande demais para produzir qualquer ação produtiva. Eu, particularmente, prefiro perguntar se, na minha última semana de trabalho, teve alguma atividade que era mais repetitiva. Então eu tento determinar as entradas e as saídas visíveis e coloco para mais de um agente executar essa tarefa. E depois eu avalio quanto tempo eles levaram para produzir, quais foram os erros, com qual modelo tive mais retrabalho e qual foi o custo total de tudo. A Guerra Fria da IA chegou aos nossos empregos sem tanque de guerra, sem bandeira e sem sirene. Ela chegou como uma disputa entre API e peso aberto, entre chip permitido e chip bloqueado, entre quem compra inteligência pronta e quem aprende a operá-la. O front é a nossa lista de tarefas, e a vantagem, por enquanto, pertence a quem percebe que a singularidade já bateu o ponto dessa empresa. Mas diz aí, qual parte do seu trabalho você entregaria a um agente? Qual você ainda não deixaria nem com supervisão? Responda nos comentários e envie esse vídeo para a pessoa que ainda acha que essa corrida é só por um chatbot melhorzinho.